Uma outra informação: mais um partido da base aliada do governo decidiu criticar publicamente a atual gestão. Depois do PSD e Republicanos, o Solidariedade não só questionou as ações do Executivo Federal, como anunciou o fim do apoio. O presidente nacional da sigla, deputado Paulinho da Força, chegou a negar as afirmações de que fez parte da base aliada e por isso não estaria desembarcando. Segundo ele, o governo está errando muito, questionando a competência do chefe do executivo, dizendo que se ele não tem como resolver os problemas do Brasil, por que virou presidente então? Vou chamar os nossos comentaristas para entender essa dinâmica. Dávila, a lista de desembarque aumenta, apesar de Paulinho da Força dizer que não estava no barco. Muitos entendem que não era bem assim, mas primeiro foi o PSD, depois os Republicanos. Se não desembarcaram, pelo menos sinalizaram que talvez esse seja o caminho. Mas agora o Paulinho da Força foi enfático, dizendo que não dá mais, que nem fazia parte da base aliada do governo. Mas a lista aumenta, hein? Ô Caniato, quem vai ficar para pagar a luz desse governo? No fim, o desembarque está acontecendo numa velocidade que eu não sei quem vai ficar para pagar a luz. Talvez vai ser a Gleisi Hoffmann lá que vai ficar para pagar a luz. O resto vai todo mundo embora. Mas o fato é o seguinte: esse desembarque tem algo a ver não só com a queda da popularidade do presidente, mas principalmente com dois temas tóxicos, que é a alta da inflação e a alta dos juros. Essas duas coisas arruinam qualquer apoio ao presidente da República. Alta inflação, sentimos imediatamente no bolso, como todo brasileiro hoje que vai ao supermercado, que vai contratar qualquer tipo de serviço, você está vendo o que está acontecendo. O seu dinheiro é cada dia mais corroído pela inflação. E inflação é a forma pela qual esse governo vem financiando esse déficit impagável que só cresce. E outra coisa é que déficit impagável que só cresce obriga o Banco Central a aumentar a taxa de juros. Então, esse descasamento de uma política fiscal rigorosa, sobra só um remédio, que é o aumento da taxa de juros. Então, conviver com juros altos e inflação alta é absolutamente tóxico no vocabulário político. É por isso que esses partidos e políticos começam a desembarcar, como se todo mundo lavassem as mãos e dissessem claramente: eu não tenho nada a ver com a irresponsabilidade desse governo. As críticas feitas pelo presidente do Solidariedade à atual gestão do país e também ao presidente Lula, muitos entendem que seria o início de um processo de desembarque generalizado que poderia culminar, inclusive, em uma fragilidade fora do comum do atual presidente e também do Partido dos Trabalhadores. Você, Mota, como avalia a manifestação de Paulinho da Força, antes aliado de Lula, mas que a gente tem observado uma mudança importante no posicionamento de várias lideranças, né? Eu botei o Data Mota na rua, Caniato. Eu fiz uma pesquisa com os meus seguidores no X. Eu tenho mais ou menos 1.300.000 seguidores no X. E eu fiz a seguinte pergunta: o que mais preocupa você no dia a dia? E eu dei as seguintes opções: crime, custo de vida, corrupção e governo. A última vez que eu vi, agora há pouco, a maioria dos que responderam, 44%, disseram que a sua maior preocupação era o governo. Em segundo lugar veio o crime, depois o custo de vida e, por último, a corrupção. Mas o melhor da pesquisa foram os comentários. Vários leitores disseram mais ou menos o seguinte: eu escolhi a opção governo, porque ela já engloba todas as anteriores. Você, Cristiano Beraldo, inclusive conseguiram, o pessoal da produção conseguiu, inclusive, a parcial dessa votação, essa enquete que o Mota publicou no X.
E aí, Moto, os percentuais agora, de momento? É, isso aí, olha, 44% escolheram o governo, então a maioria disse que o governo é o que mais preocupa no dia a dia. Em segundo lugar vem crime, em terceiro lugar custo de vida e a última preocupação dos brasileiros é a corrupção. Isso aí foi de ontem. Hoje a gente já está com quase 24 mil votos. Ah, interessante, é verdade, porque ali no rodapé tem a indicação de votos. Então, esse já é um dado desatualizado, mas os percentuais se mantêm mais ou menos próximos a essa parcial? Os percentuais continuam idênticos e talvez um desses votos aí seja o do Paulinho da Força, né? O Beraldo dá risada, né? Você, Beraldo, como é que avalia esse movimento de lideranças de vários partidos antes da base aliada, já sinalizando desembarque? E muitos entendem que seria o início de um processo de um grupo maior de partidos que vão optar pelo desembarque, já mirando as eleições de 2026. E também tem aquela percepção, né? Olha, as coisas não vão bem, dificilmente as coisas vão melhorar, é melhor que a gente pule agora. Mas é pior do que isso, viu, Canhato? Porque nós estamos falando de Paulinho da Força, que é da Força Sindical, movimento sindical, e que não é parceiro, apoiador do presidente Lula somente agora. É uma vida, é uma história de vida que os dois têm ali em conjunto na atuação política. E para que Paulinho da Força, que é o fundador e presidente do Solidariedade, para que ele esteja se manifestando desta forma, é porque ele já compreendeu que as declarações dadas pelo presidente da República em relação à grave situação do país são indefensáveis. Ele sabe que essas manifestações de que a população é responsável pela inflação, porque compra as coisas caras, que a classe média é um problema, que os prefeitos têm que usar hospital público. Essas declarações estapafúrdias são declarações que geram um desgaste. E Paulinho da Força, como o responsável pelas eleições, né, do partido Solidariedade, ele sabe que se ele ficar abraçado com o presidente Lula neste momento, ele vai ter que dar explicações que não tem o que dizer, não tem como ser feito isso e terá um preço eleitoral a pagar. E ninguém no Brasil, nenhum cacique partidário está a fim de ter esse tipo de dificuldade nas eleições. Então, é melhor romper agora, é melhor dar uma declaração muito direta aos eleitores de que não concorda com o que o governo está fazendo, e lá na frente, se o dinheiro for bom, se o dinheiro chegar para fazer campanha, para deixar todo mundo feliz, eles voltam atrás também com a maior facilidade. Pois é, e a gente volta também àquele seu comentário, né, Dávila, quando você disse que possivelmente esse partido poderia encolher nos próximos anos, dadas as circunstâncias e o cenário. A gente observa que agora o grupo está no poder, comandando a República, e uma dificuldade enorme de articulação, muitos partidos sinalizando desembarque, dificuldade na construção de alianças, não há articulação junto ao Congresso Nacional, ou pelo menos as tentativas são muito frustradas, não há uma agenda definitiva sobre o que precisa ser feito nos próximos meses, então muitas coisas não vão bem. Há quem diga que tudo está errado. E parece que o cenário é péssimo se a gente for observar mais 2 anos dessa administração e ainda com um processo eleitoral à frente. É verdade, Canhato, mas por outro lado, o PT está morrendo, a estrela do PT está definhando, mas a esquerda não. Apesar, como bem disse o Mota, as ideias erradas que não produzem resultado, a esquerda ainda tem lá o seu charme e a gente não pode menosprezar isso. Novas lideranças surgem. É o caso de João Campos, prefeito de Recife, é o caso da Tabata Amaral, que disputou a prefeitura em São Paulo. Então vai começar a criar um novo eixo. Eu vejo o PSB sendo o herdeiro de uma esquerda
vamos dizer assim, mais moderada, mais perfil tucano, social-democrata, atraindo talentos e preparando essas jovens lideranças. Aliás, agora João Campos deve se tornar, inclusive, o presidente do partido. Então, isso tudo mostra que outros partidos há espaço para pessoas do espectro da esquerda crescer. E isso vai derretendo o PT e vai fortalecendo outras siglas, inclusive siglas que não carregam a antipatia que hoje o PT desperta em boa parte do eleitorado. Então eu vejo que há uma mudança, uma transformação dessa esquerda, mas essa esquerda começa a se renovar, mas renovar fora do PT. O PT parece que segue o caminho do PSDB. Dois partidos que tiveram um enorme protagonismo na política brasileira estão se autodestruindo por sua incapacidade de formar quadros. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações.